Ano do Porco, para começar com uma grande recompensa para as pessoas do mundo. O Ano Novo Chinês, o Ano do Porco, começa amanhã, 5 de fevereiro, configurando um ano de recompensas em que as pessoas possam se alimentar e viverem contentes, dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. O Ano do Porco ou Javali está associado para começar às 9h11 dessa noite, significando que o mundo, também, está preparado para saber a verdade sobre o esclarecimento do assassinato em massa e tentativa de roubo de ouro, em 11 de setembro de 2001, dizem as fontes. No entanto, este ano, também, está previsto para ser um ano da queda de alguns criminosos da elite, que tem se esforçado ao máximo para matar 90% da população mundial, de acordo com fontes da Sociedade Secreta Ocidental. É a recompensa pelo roubo perpetrado por esses criminosos que irá alimentar os 90% de oprimidos, dizem elas. Segundo fontes da CIA baseadas na Ásia, em termos concretos, a filial britânica e a maior parte da filial francesa da família Rothschild estão tentando negociar uma transferência ordenada de poder. Os Rothschilds e outras famílias que possuem os bancos centrais privados do G7 esperam trocar seu controle do dinheiro aqui e agora, caixas eletrônicos, impressão em dinheiro, computadores financeiros e sistemas internacionais de transferência financeira em troca de alguns ativos reais, tais como o direito em alguma parte do ouro histórico asiático, dizem as fontes. Essas negociações estão em andamento, sendo que uma coisa que agora já foi decidida é que as Nações Unidas mudarão sua sede de Nova York para o Laos. Somente aqueles com energia elevada e que estão prontos para ajudar a humanidade em seu avanço, na limpeza da poluição neste planeta e na criação de um novo mundo de paz e harmonia para todos os seres vivos poderão frequentar esta nova sede. Em outras palavras, todos os novos membros que realmente representem os habitantes deste mundo, disse uma fonte. O governo do ZEUA obteve um financiamento para funcionar até sexta-feira, 15 de fevereiro, para que alguns grandes anúncios relacionados a esses e outros assuntos possam ser feitos no próximo e prolongado final de semana, comemorativo ao aniversário de George Washington. Segundo fontes do Pentágono e da CIA, no entanto, ainda existem algumas questões difíceis que precisam ser negociadas o quanto antes, dizem fontes das sociedades secretas asiáticas e ocidentais. Uma questão diz respeito à prisão de Meng Wanzhou, diretora financeira da empresa chinesa Huawei Technologies. Acontece que a verdadeira razão pela qual a comunidade de inteligência ocidental ordenou sua prisão não foi por fraude, mas sim porque a Huawei estava avançando numa velocidade alucinante no lançamento da tecnologia sem fio 5G, embora tenha sido descoberto por cientistas que a mesma danifica cérebros humanos e cause perturbação em sistemas vivos naturais. Os idiotas dos serviços de inteligência ocidentais, tão acostumados a mentir para o público, deveriam ter dito isso em primeiro lugar, em vez de dizer que foi porque ela teria burlado as sanções norte-americanas ao Irão. Essa foi uma estúpida desculpa pública, uma vez que o embaixador na China, recentemente demitido, John McCallum, observou: o Canadá não assinou essas sanções ao Irão. Na verdade, na semana passada, a Alemanha, a França e o Reino Unido estabeleceram um novo instrumento financeiro de propósito especial para permitir que empresas e países contornem as sanções impostas pelo governo do presidente do ZEUA, Donald Trump. Este anúncio é importante porque é o primeiro sistema apoiado pelo Ocidente que circula pelo sistema de transações internacionais SWIFT, controlado por cabalistas. O sistema SWIFT, agora, está exigindo que as pessoas registrem um número de identificação fiscal pessoal à marca da besta para que possam enviar dinheiro, através dele. Na semana passada, os controladores do antigo sistema financeiro enfrentaram muitas outras derrotas.
Uma das maiores foi o fracasso a tentativa roubar os recursos petrolíferos da Venezuela, colocando um de seus lacaios no poder. Os venezuelanos perceberam isso, quando o chamado líder da oposição Juan Guaidó revelou suas verdadeiras cores, na semana passada, prometendo privatizar, ou seja, entregar à máfia casariana, os recursos petrolíferos da Venezuela, os maiores do mundo. Uma tentativa da cabala de derrubar o governo do Zimbábue, e roubar ouro, diamantes, metais raros e outros recursos, aumentando os preços do petróleo, também fracassou na semana passada. Na mesma semana passada, em outro sinal de que a velha ordem estava em pânico com a perda de controle, o Senado do ZEUA, numa votação de 68-23, votou contra a retirada das tropas norte-americanas da Síria e do Afeganistão. De fato, os senadores estavam votando contra a perda de receita do petróleo sírio e da heroína afegã pela cabala, apontam fontes da CIA e do Pentágono. Tanto o Zimbábue quanto a Venezuela foram alvos porque foram pioneiros na emissão de uma moeda baseada em ativos do mundo real e não em ilusão, como tem sido o caso da moeda do Banco Central do G7, observam fontes do Pentágono. A era das moedas apoiadas por ativos começou, dizem elas. Fontes do Pentágono, também, estão dizendo que o golpe fracassado na Venezuela pode ter sido uma jogada para expor neocons, enquanto pressionavam a China por um acordo comercial. De qualquer forma, dizem as fontes, podemos esperar por mais surpresas, depois que Trump fizer seu discurso do Estado da União, em 5 de fevereiro, mesma data de início do Ano Novo Chinês. Fontes da CIA também estão falando sobre o genro de Trump, o tempo de Jared Kushner, na Casa Branca, pode ser prorrogado. Tanto a CIA quanto o M6 acreditam que Kushner esteja, tanto sexual quanto financeiramente comprometido e que, claramente, é um agente não registrado de uma potência estrangeira. Especialistas em contra-espionagem do ZEUA negaram a Kushner qualquer permissão de segurança nesta base, uma negativa que simplesmente foi rejeitada por alguém agindo em nome do presidente. Agora os democratas pediram uma investigação especial que, provavelmente, revelará que Kushner é tão criminoso quanto seu pai, que recebia sob a mesa dezenas de milhões em dinheiro na cidade de Nova York e, agora, dezenas de milhões em subornos por representar o Estado sionista de Israel na Casa Branca. O presidente Donald Trump está furioso com seus chamados chefes de inteligência, particularmente o diretor de inteligência nacional, Dan Coats, que continua a alimentar a história da interferência eleitoral russa, com falso testemunho ao Congresso. Robert David Steele, ex-espião recomendado para o Prêmio Nobel da Paz em 2017, desmantelou Coats, num novo artigo que aponta que China, Irã e Rússia gastaram no máximo 1% de 1% do que o sionista Sheldon Adelson e tantos outros pagaram. Israel, não a Rússia, é a potência estrangeira que administra as eleições do ZEUA. Enquanto Steele se refere a essas pessoas como sionistas, muitas delas são de fato satanistas. Cada vez mais desses grupos estão sendo expostos ao público. No Brasil, por exemplo, o mundo agora está descobrindo que o líder espiritual João de Deus estava mantendo jovens garotas como escravas sexuais, vendendo seus filhos e depois assassinando-as como uma forma de descarte. Após 10 anos de escravidão nesse regime de criação, seria apreciável pensar que pelo menos as crianças foram adotadas em lares felizes. Todavia, infelizmente, muitas delas foram, provavelmente, assassinadas para a coleta de sangue e adrenocromo. Fontes do Vaticano nos alertaram na semana passada para um site obscuro que pretende vender esta substância. Aqui está a parte o que diz. O composto adrenocromo, C9H9NO3, é sintetizado pela oxidação da adrenalina, proveniente do sangue de crianças humanas. O adrenocromo é o produto mais puro no mercado.
colhido sob condições estritamente regulamentadas de nossa cadeia de fornecimento internacional de doadores infantis. O sangue de crianças e virgens, em particular, há muito tempo se converte pelas suas propriedades vivificadoras, tanto como oferta de sacrifício, quanto como substância a ser ritualmente absorvida. É um poderoso elixir psicotrópico rejuvenescedor, extraído da glândula pineal de doadores infantis. Os comentários do governador democrata da Virgínia, Ralph Norton, apoiando a morte de bebês após o terceiro trimestre, depois de extraídos dos ventres de suas mães, devem ser vistos nesse contexto. Não me surpreenderia se Norton, que era um neurocirurgião pediátrico, ganhasse dinheiro vendendo adrenocromo. Tenham certeza de que a Sociedade Dragão Branco, SDB e seus aliados continuarão a caçar e prender ou eliminar todas essas escórias, até que nenhuma delas fique livre ou viva nesse planeta. É claro que, para não nos tornarmos aquilo que estamos combatendo, a SDB prefere julgamentos públicos, baseados em evidências do que o assassinato extrajudicial. Para esse fim, estamos pressionando para que julgamentos tipo Nuremberg comecem o quanto antes, a fim de separar os verdadeiros criminosos, que estão além da verdade e da reconciliação. Só, então, poderemos começar uma maravilhosa nova era, na qual todas as crianças, criaturas frágeis e todos os outros possam se sentir seguros e amados.